foi onde eu acabei, infelizmente, me envolvendo com as drogas, né? Foi um momento que eu acabei também me isolando, né, das amizades, da família, e definhei. Meu nome é Fabrício, eu nasci em São Paulo e com 8 anos já vim morar aqui em Calcaia do Alto. E não pretendo voltar para São Paulo. De menino, sempre vinha aqui para Calcaia todo fim de semana, né? A gente morava lá em São Paulo, no bairro de Ipiranga, e vinha aos fins de semana para Calcaia. E aí, com 8 anos de idade, o sítio, né, que a gente vinha de fim de semana se tornou uma moradia. Meu pai, por ter sido assaltado algumas vezes lá em São Paulo, achou melhor vir morar para cá. Então eu cresci, né, minha infância, adolescência, aqui em Calcaia. Uma família que me proporcionou tudo aquilo que eu precisava, eu estudei em boas escolas e tive uma boa formação. Mas eu, quando eu tinha por volta de uns 11 anos, meu pai adoeceu. E aí, por causa dessa enfermidade dele, ele teve um AVC, ele acabou ficando sem falar, sem andar, eu me tornei meio que o enfermeirinho dele, né? E nisso, quando eu estava com 13 anos, ele faleceu. E talvez foi um dos momentos, né, dos primeiros momentos mais difíceis, assim, né, a perda do meu pai. Recordo que também meus avós, né, quando meu pai adoeceu, vieram morar aqui com a gente, também moravam lá em São Paulo, vieram morar aqui. E aí, de repente, meu pai faleceu quando eu estava com 13, minha avó, meu avô, que vieram para ajudar, acabaram ficando doentes também. Então, meu pai faleceu em março de 93, de repente minha avó, agosto ou setembro de 93, faleceu, um câncer agressivo. E depois, no outro ano, meu avô, né, acabou também. Então, assim, um ano e pouquinho a gente perdeu o pai, né, a avó, o vô. E acho que essa desestrutura familiar, né, apesar de ter tudo, né, eles terem proporcionado tudo bom, do melhor, mas essa desestrutura familiar realmente acabou me abatendo. Eu joguei futebol por um tempo, e aí eu jogava aqui em Cotia, na Central Brasileira, na base, né, e depois joguei por Cotia também, jogos regionais, sonho de ser jogador de futebol. Mas aí eu acabei também tendo uma lesão. E aí, quando eu tenho essa lesão, e aí com essa questão da desestrutura familiar, tinha uma boa relação com todos, respeitava, né, a forma de vida de cada um deles, mas nunca tinha feito uso. E de repente, quando veio esse momento da lesão, eu perdi a perspectiva do futebol. E aí, por conta também dessa questão familiar, né, das perdas, eu acabei fazendo uso, primeiro de maconha, e aí no fim de semana, às vezes já também fazia uso de cocaína. Eu acabei muito rápido, né, maconha, cocaína, e de repente surgiu o tal do crack, e a gente falava, não, crack não, né, e eu não lembro quanto tempo foi, mas passou talvez uns meses, a gente começou a usar o crack junto com a maconha, né, o tal do mesclado, e depois o crack puro, e aí assim, me perdi, né? Infelizmente o crack, não só o crack, né? Muitas drogas têm esse poder de, infelizmente, causar prazer, né? Euforia, enfim, aquela satisfação. E eu acabei, infelizmente, né, definhando. E quando eu percebi, né, eu não conseguia parar. Quando eu percebi o mal que tinha me feito, eu não conseguia mais parar. E busquei ajuda de várias formas, né? A gente pede ajuda à família e promete para um, promete para outro. Eu lembro que, né, chega aquele momento que você promete para sua mãe, não, eu nunca mais vou usar. Aí chega a hora que você promete para você mesmo, não, eu não vou fazer isso. Aí eu vi que eu tinha perdido o controle. E aí isso, quando eu estava já com 17 anos, né? Então imagina que talvez dos 15 até os 17, no crack, assim, fazendo um uso abusivo, né, um uso realmente. E aí, no final de ano, em 96, eu lembro que minha família, a gente sempre ia pra praia, né, tinha uma casa lá na Areia Comprida, e a gente sempre ia pra lá. E de repente, naquele final de ano eu não fui, e minha família foi,
E aí um casal de amigos lá na praia sentiram a minha falta, perguntaram para minha mãe, né? Falaram, e Fabrício não veio? E aí minha mãe conta que ela começou a chorar e se abriu, né? Falou que eu estava passando, falou de tudo que eu estava vivenciando, essa questão das drogas, que também não era fácil para ela como mãe se abrir com qualquer pessoa, né? É difícil. Mas ali foi muito especial porque aquele casal acabou falando de um sobrinho que também tinha se recuperado. E aí minha mãe volta de lá, né, cheia de esperança, com uma perspectiva que eu também iria pelo mesmo caminho de recuperação. E ela me levou até Sorocaba. Lá era um trabalho de recuperação, só que era evangélico. E aí quando eu chego lá, um pastor me atendeu. Eu lembro até hoje, era o pastor Daniel. E aí ele conta a história dele, né? Ele também cresceu em uma família evangélica, na adolescência acabou se distanciando da igreja, se tornou usuário de cocaína, depois começou a traficar. Então, ouvindo a história dele, eu vi que era real tudo que ele estava falando. E no final ele fala, olha, você quer, né? Tem uma vaga para você. Eu falei, sua história é bonita, parabéns, pastor, né? Mas eu sou atleta, eu vou pra praia, eu vou me recuperar, né? Eu vou ficar bem e tal. Aquelas histórias, assim, né? Que a maioria do dependente químico acaba falando, né? Pra família, pra todos. E eu não fui nada pra praia, né? Eu voltei a usar, né? Logo depois que eu cheguei, nesse mesmo dia eu já fui usar droga, mas aí algo especial que eu falo acabou acontecendo. Eu fazia uso da droga e lembrava dele. Eu usava droga e lembrava do pastor Daniel, né? Era uma coisa que, se ele conseguiu, eu acho que eu também consigo, e assim foi. E aí passou uns dias, então eu recordo que foi no dia 27 de janeiro de 1997 que eu pedi para minha mãe, falei, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso ir para aquele lugar, eu vou tentar. E aí eu fui, né? Fui acolhido de forma voluntária, era uma comunidade terapêutica. Na época nem usava muito esse termo, a gente falava casa de recuperação, né? E aí eu fui para aquela casa de recuperação, enfim. E quando cheguei lá, eu lembro que eu acabei conhecendo homens com um passado muito pior do que o meu. Eu me envolvi com as drogas, acabei quase morrendo no crack. Mas eu chego lá, então, enquanto pessoas que se envolveram com a criminalidade, né, o tráfico de droga, a gente já tinha sido preso, a gente já tinha matado, a gente já tinha tomado tiro. Eu falei, meu Deus do céu. Só que eles estavam de bem com a vida, assim, e aquilo me constrangeu, porque eu fiquei imaginando que, como é que pode, né? Essa turma com um passado tão pior do que o meu, e aí tão de bem com a vida. Eu achei estranho a princípio. Tive muito medo, né, que naquele lugar de repente faziam algum tipo de lavagem cerebral. Eu tinha receio disso, né, de repente vão me trancar numa salinha aqui e, né, enquanto eu não sair falando o que eles querem que eu fale. Mas eu sou muito grato, assim, a Deus, porque não tinha salinha nenhuma. Na verdade, por ser uma casa de recuperação evangélica, tinham alguns cultos, tinham alguns momentos de oração, enfim. E eu não era obrigado a estar lá, mas estando lá, era obrigado a participar das atividades, enfim. E eu lembro que num desses cultos, assim, né, lendo ali a Bíblia, e me chamou a atenção um versículo, que eu sempre falo. Isaías capítulo 59, o versículo 1 e o 2. Isaías 59, no versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa te ouvir. Então eu lembro que quando eu li, eu falei, bom, se está escrito na Bíblia que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida. E se está escrito também que o ouvido dele não está agravado, então acho que esse Deus está me ouvindo, né? E não estava escrito, mas eu brinco que eu também cheguei à conclusão que estava me vendo, né? Eu falei, então, se Deus está me vendo, se Deus está me ouvindo, e a Bíblia está dizendo que ele está com a mão estendida ao meu favor, por que minha vida está desse jeito, né? E aí eu lembro que eu li o versículo seguinte, e talvez o versículo seguinte que me ajudou a entender por que minha vida estava daquele jeito. Ao mesmo tempo que então o versículo 1 dizia que a mão dele estava estendida, né? E enfim, o ouvido dele não estava agravado, o versículo 2 dizia que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus.
e encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. E aí eu pude perceber que realmente as minhas escolhas, claro que às vezes a gente faz muita coisa na vida, às vezes na inocência, sem maldade, mas às vezes mesmo sem maldade, tem escolhas que a gente faz que são erradas, e eu acabei percebendo que, infelizmente, algumas das minhas escolhas, muitas das minhas escolhas, talvez tenham me levado para muito longe assim desse Deus, né? E então ele estava com a mão estendida para me salvar, né? Estava com o ouvido ali aberto, me ouvindo, talvez me vendo, mas as minhas escolhas me levaram para longe dele.